Boa noite a todos para mais uma noite de transmissão de palestra realizado pelo 24º CEU, 24º Conselho Espírita de Unificação, Valência, Rio das Flores, de Miguel Pereira. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, na verdade, é uma frase muito escutada no movimento espírita, que é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos fazer a leitura do item 82, quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações nos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando-se o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, informando de que Jesus veio para servir, desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então, vamos agora, nesse instante, elevar nosso pensamento a Deus, nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado e amoroso. Vamos sintonizar nossa mente, nosso coração, para que neste momento, afinizados com a espiritualidade maior, possamos receber a intuição necessária, vibrações positivas, para que possamos, nesse instante, realizar o que foi proposto, poder levar a cada coração consolo e conforto, que possamos, nesse instante, ser instrumentos de paz e de luz, para que aquele que possa ouvir, possa sentir as vibrações positivas da espiritualidade maior, nos envolvendo nesse momento, neste ambiente. Sabemos que não estamos sozinhos, porque Jesus mesmo disse: onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele lá estaria. Então temos a certeza que Jesus, nesse instante, vibra por cada um de nós, olhando por cada um de seus necessitados, por cada ovelha aqui na terra. Então, em seu nome, com esta harmonia, com essa paz que estamos sentindo nesse momento, pedimos seu apoio, o seu consolo, pedimos sua inspiração, para que possamos dar início a este estudo na sua santa paz e no seu santo divino amor.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós já iniciamos, já falamos, né? O tema do estudo dessa noite é, na verdade, uma frase que nós escutamos muito, que é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase, ela se encontra no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, nós vamos fazer assim, vamos lembrar um pouco alguns momentos, principalmente aonde foi inserida essa frase no contexto do livro, né? André Luiz, né, toda aquela trajetória, desde a desencarnação, todo o seu aprendizado, ele perpassou por vários momentos e várias situações. E numa dessas situações, nós vamos chegar no capítulo 26. O capítulo 26 é onde está inserida essa frase propriamente dita, que é novas perspectivas. E no capítulo 25, assim, para a gente entender um pouco por que essa frase foi inserida nesse contexto do livro, nós encontramos André Luiz numa longa conversa com Lísias, onde ele demonstra, nesse momento, interesse de algum trabalho, de alguma atividade, algo que, né, que o completasse. Então, Lísia, o aconselha que como ele deveria se comportar diante da oportunidade de trabalho que poderia surgir nessa sua busca. Então, foi assim, neste capítulo anterior ao capítulo que nós estamos abordando, essa conversa, uma conversa afetuosa sobre trabalho. E ela vai falando várias coisas, vários aconselhamentos, e ela diz, né, sobre Paulo de Tarso, né, que era um doutor da lei, né, que fora um doutor da lei, né, um doutor do Sinésio. Ele era a esperança de uma raça, né, pela sua cultura, pela sua sabedoria, pela sua mocidade, uma promessa dentro da justiça, das leis, da religião e também da política. Então, ele era alvo de toda a atenção de Jerusalém. E ele, depois do acontecimento, do seu despertar no encontro com Jesus, ele larga isso tudo para trás e precisa recomeçar. Então, ela se refere a ele, por quê? Porque ele soube, na verdade, recomeçar no que se referia ao campo do trabalho. Porque ele faz o quê? Ele volta ao deserto como um tecelão rústico e pobre. Então, ele sabe recomeçar. E ela diz para ele que a ciência de recomeçar é uma das mais nobres que um espírito pode aprender. Então, recomeçar, né, algo novo, né? Recomeçar é novo, né? Começar de novo. Então, resfazer, né? Ele tinha a sua profissão, tinha tudo aquilo que ele era a promessa para Jerusalém, então ele volta lá nos seus primórdios, onde ele inicia, que ele era o tecelão, ele volta. Então, esse é o despertamento de Lísia para André Luiz, né? O que ele deveria fazer? E André Luiz, neste momento, ele já estava preparado, ele estava em condição de buscar algo útil, não dentro da sua profissão que ele exercera na terra, mas algo que lhe fizesse realmente ser útil de verdade, que o realizasse, que ele realmente se encontrasse numa atividade prazerosa, por assim dizer. E Lísia está falando sobre trabalho. E o que é trabalho? O que é trabalho? E o livro dos Espíritos, no capítulo 3º, que é das leis morais, fala sobre o trabalho. Kardec, né, através das suas perguntas à espiritualidade, ele interroga: o que é trabalho? E trabalho, os Espíritos dizem, que é toda ocupação útil. Então, tudo que fazemos de útil é um trabalho.
E o trabalho é uma necessidade dentro das leis da natureza, dentro das leis divinas. E André Luiz, nesse momento, ele sente o quê? Essa necessidade de se doar, essa necessidade de encontrar algo para realmente ele fazer verdadeiramente. A questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, sobre trabalho dentro de todas as suas todas as suas indagações. Ele pergunta sobre trabalho, que se trabalho é somente uma ocupação material. E a espiritualidade responde: não, não, não é uma ocupação somente material. O espírito trabalha assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é um trabalho. Tudo que se realiza em prol do outro, tudo que se faz em prol da natureza, tudo que se faz em prol de si mesmo, tudo que você faz saindo do seu lugar, da sua comodidade para agir. E Jesus também perguntaram a Jesus sobre o trabalho. E ele respondeu, né, sobre o trabalho, que meu pai trabalha até hoje, até agora, e eu também trabalho. Então, ele também se propõe a essa atividade. E Deus, inteligência suprema de tudo, trabalha incessantemente. Deus organiza o espaço e o tempo. Ele fornece aos indivíduos oportunidade de contribuir com as leis que geram todas as encarnações. Então, o trabalho, na visão espírita, é uma contribuição do homem com a criação. É uma ferramenta, né, de conexão com a divindade. Tudo no mundo trabalha, tudo age, nada fica parado. Dos reinos inferiores, as mais altas esferas, todos servem ao seu tempo. É lei de trabalho, né? Lei de trabalho com todas as suas definições, com as suas organizações, nas esferas dos mais humildes elementos, aos mais vários setores da natureza. Então, Jesus é o exemplo mais vivo que nós temos sobre trabalho, sobre servir o outro, porque ele passou entre nós, trabalhando e servindo. Então, nós temos que aprender com o Mestre, com Jesus, que através do seu sacrifício, ele nos mostrou, né, a felicidade santa de servir verdadeiramente. Então, o trabalho é uma forma de evolução espiritual. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho, tanto no plano terrestre, assim também como no mundo espiritual. Então, por isso, retornamos essa busca de André Luiz pelo serviço, né? Pelo trabalho, por algo útil a ser realizado. Então, André Luiz, ele estava realmente nessa busca de si mesmo, né? Através de uma ocupação salutar. Então, ele estava nessa busca do divino que existia dentro dele, dentro do ser. Então, essa busca, essa conectividade com Deus, que é através do trabalho, do serviço. E Lísias o aconselha que ele deve trabalhar para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem, e sempre pensando em Jesus. Então, quando se doa, né, ao trabalho em prol do outro, você busca o seu próprio bem. É isso que Lísias, né, o aconselhava. E André Luiz, após toda essa conversa, segue-se para o capítulo posterior, 26, que fala justamente que André Luiz parte, né, com Rafael ao Ministério da Regeneração, onde ele vai encontrar o ministro Genésio. E através deste encontro que ele vai se colocar como um verdadeiro servidor. Ele compreendeu,
né, que aquele momento era diferente para ele. E ele se oferece ao trabalho para o ministro Genésio, diferente de quando ele havia se oferecido lá no início da sua trajetória dentro do livro ao ministro Clarencio. Naquele momento inicial, ele oferece um serviço e ele não tinha a consciência de como e por que ele pleiteava o trabalho. Ele ainda estava perdido na vaidade, na adoração de si próprio. Ele queria continuar e atuar como sempre foi, um médico orgulhoso, enclausurado das próprias opiniões. Então, naquele tempo era diferente. Ele queria o trabalho que satisfazia ele próprio, não um trabalho que ele ia realizar, mas em prol do outro. Ainda calava muito dele ainda a questão de sua vaidade, do amor próprio. Então, neste momento que ele vai à procura do ministro Genésio, ele está em outro momento. Ele notava que ele necessitava realmente desse trabalho. E, por sua vez, o Genésio, ele notou lá no fundo do coração que existia uma sinceridade viva, que André Luiz, nesse momento, ele desejava ser útil, ele desejava servir. Então, depois de todas as experiências pelas quais ele passou, ele aprendeu, ele, neste momento, ele estava sendo sincero. Então, neste momento, finalmente, ele compreendeu e se preocupou não com o gênero da tarefa, que no passado ele se preocupava. Ele foi um médico na Terra, então ele tinha que exercer na espiritualidade como um médico realmente. E ele procurava, nesse instante, né, diferente do passado, ele procurava um conteúdo sublime de espírito de serviço. E Genésio observou nele, observou a sua sinceridade, sua vontade firme de servir neste momento que era diferente de outra época. E nessa conversa com Genésio, que é muito interessante, porque Genésio pergunta para ele: é mesmo você, aquele ex-médico? E ele, assim, muito acanhado, responde: sim, sou eu mesmo. Aí Genésio diz para ele: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E continuando, né, a explanação, né, voltado com esse espírito de esperança, de querer realmente fazer algo diferente, Genésio diz para ele: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da Providência, está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar o homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade e a sinceridade. Então, o Genésio percebe que, nesse momento, ele realmente está disposto a colaborar na obra do Cristo. Ele está pronto. Então, é deste capítulo que é retirado esta frase muito conhecida, e ela se encontra, é destacada na contracapa do livro Nosso Lar, onde se elenca todos os livros da coleção Mundo Maior. Então, essa frase está ali para que a gente possa realmente estar refletindo. Porque, na verdade, essa frase vem para nós como uma reflexão
do nosso propósito, né, de servir. Qual que é o nosso propósito realmente? E a gente pensa, né, como nós estamos encarando o trabalho. O trabalho que é nos oferecido nas casas espíritas, da quais nós somos voluntários, como nós estamos encarando o trabalho no movimento espírita por um todo, como nós estamos encarando o trabalho no nosso dia a dia, não o trabalho que nós temos obrigação de realizar, o que nos dá o ganha-pão, né, todo mês, mas de ser útil, de servir. Como nós encaramos tudo aquilo que chega até nós? Estamos realmente prontos a servir? Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E como esse trabalho está chegando até nós, com que nós estamos nos comportando com as atividades que nos são propostas, os convites que nos são feitos, né? Tudo aquilo que vem até nós para um trabalho. Então, como nós estamos realmente encarando isso tudo? A doutrina espírita, né, como consolador primitivo, ele tem seus objetivos, as suas metas, as suas bases, né? Então, entre vários objetivos, que são muitos nessa escada de conhecimento de si mesmo e da doutrina, né, nós temos alguns objetivos. Né? A doutrina espírita tem os seus objetivos, por assim dizer, né? Consolar, esclarecer e, por final, libertar. E todos esses objetivos, a maneira melhor de ser atingido é através do trabalho. Então, Jesus nos convida a seguir os seus passos através do trabalho, através de servir. E ele diz, com uma frase que nós lemos no início da leitura de harmonização, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, Jesus nos convida a sair da letargia, né, para agirmos, para fazer algo em prol do outro. Então, a casa espírita, de um modo geral, o movimento espírita, várias situações, várias organizações, ONGs, nós encontramos vários lugares que precisam de trabalhadores. Nós falamos da casa espírita porque é onde nós estamos vinculados dentro do movimento espírita. Então, a casa espírita, ela precisa de trabalhadores voluntários, né, operosos, de boa vontade, envolvidos com uma dose de amor ao próximo. Né? Quantas frentes de trabalho já existem à nossa espera? Então, às vezes nós queremos criar trabalhos, inventar trabalhos, né? Mas existe um grande número de frentes de trabalho. O serviço já existe, o serviço já está ali. Nós precisamos estar prontos. Prontos, nós precisamos estar disponíveis, porque o serviço está ali para que nós possamos agarrar, para que possamos atuar. Né? Então, lembrando daqueles objetivos que nós estávamos falando anteriormente da doutrina espírita. Então, o objetivo da doutrina espírita, um deles é consolar. Então, quando nós nos aproximamos da doutrina espírita, nós fomos consolados, nós fomos confortados nas nossas dores, nas nossas dúvidas, nas nossas angústias. Então, foi um momento que mexeu com o nosso coração, com o nosso íntimo. O outro objetivo é o esclarecer. A doutrina espírita esclarece. Quando permanecemos na doutrina, passamos a estudar. Né? Nós estudamos a codificação, estudamos os livros complementares, e tudo isso vai entrando no nosso íntimo. Então, a doutrina espírita vai entrando em nós
através do nosso conhecimento, né? Através do nosso discernimento. Então, nós vamos aproveitando de tudo aquilo que a doutrina espírita vai nos ofertando. Então, nós nos consolamos, nós nos libertamos. E um terceiro objetivo é o de libertar. O libertar é através do quê? Da educação dos nossos sentimentos, a educação dos nossos hábitos, a educação dos nossos sentidos, uma educação de autorreflexão, de autoconhecimento. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, através de todos esses conhecimentos que a doutrina nos oferece, nós vamos libertar de quê? Nós vamos nos libertar de nós mesmos, do nosso passado, dos nossos erros, das nossas dúvidas, trazendo para nós vontade, trazendo para nós fé, trazendo para nós coragem. Então, isso faz tudo um processo de libertação de nós mesmos. E esse momento que nós vamos passando dentro da doutrina espírita, né, que esse momento que a doutrina espírita, que entrou em nós através do esclarecimento, ela tem que sair de nós. E sair de nós através do quê? Através do envolvimento ao outro, através do acolhimento ao outro, através do consolo ao outro, da dor do outro. Então, a gente perpassa por várias situações. Então, é este o momento, né, de servir ao próximo, de ser útil ao próximo, de sermos servidores do Cristo. Então, é isso que a doutrina espírita, através de todo esse conhecimento, através de todas essas reflexões, chega um momento e nos convida para que possamos sair deste, por assim dizer, da comodidade, da ociosidade, para que possamos ajudar realmente o outro, servir. Não servir apenas dentro das casas espíritas, mas em qualquer lugar que estivermos inseridos, porque através do esclarecimento que nós tivemos, nós vamos compreender que nós vamos servir em qualquer lugar. E é como que nós vamos servir? Através do aprendizado do Evangelho. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que levar o Evangelho vivo dos ensinamentos para todos os lugares que nós estivermos indo. Então, o evangelho, o evangelizar também são etapas que nós vamos passando, que é um momento de aprendizado, um momento de compreensão e um momento de exemplificação. É esse momento que nós também temos que servir ao outro como? Exemplificando o evangelho que Jesus nos deixou, que nós vamos absorvendo e levando para o outro. É uma forma de servir. Através do quê? Não do falar, mas principalmente do nosso agir, principalmente de nossas atitudes, através dos nossos atos. Então, nós temos que estar o quê? Alerta, vigilantes e prontos, porque nós somos convidados a esse trabalho. E se o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque é a nossa necessidade sempre de colaborar com a obra de Jesus. E o serviço pode aparecer em qualquer momento, né? Podemos ser convidados por Jesus a essa tarefa em todos os momentos. Então, temos que estar disponíveis, prontos e disponíveis. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, muitos são convidados, todos nós somos convidados a ser a área do Cristo, de trabalharmos, de agirmos, estarmos conectados com isso tudo. Então, precisamos estar prontos. Para quê? Precisamos estar prontos para seguir o Cristo, aceitar a trabalhar
na sua seara bendita. Então, são muitas reflexões que nós vamos fazendo, né, diante dessa frase. Quantos de nós ainda não refletiu muito bem sobre ela, escutou, aguardou, estamos aguardando ainda? E quando saber se nós estamos realmente prontos a servir? Porque isso é uma dúvida também. Quantos estão da doutrina espírita, são convidados, né, para alguma atividade? Não, mas eu não posso porque eu ainda não tenho condição, eu não posso porque eu ainda não tenho preparação, eu não posso porque eu ainda não fiz a minha reforma íntima. Então, às vezes, nós não aceitamos algum trabalho por achar que nós não somos dignos a exercê-lo, que nós não somos perfeitos, bons o suficiente para fazer determinada atividade. Então, grande número de frequentadores, por assim dizer, né, da doutrina espírita, muitas das vezes são convidados ao trabalho, a ingressar como voluntários, ingressar como colaboradores na casa espírita, mas não aceitam, porque acham que não tem condição para que faça algo realmente. Então, param e perdem a oportunidade de seguir o Cristo, perdem a oportunidade de realmente fazer algo em prol de si mesmo e do outro. Porque se esperarmos sermos perfeitos nessa encarnação, nós não vamos trabalhar para o Cristo. Nós vamos somente estudar, nós vamos somente orar e não vamos agir. Porque orar é agir, né? Sair dessa situação que nós estamos e realmente agir. Agir em prol de nós mesmos. E Jesus, ele não nos pediu grandes obras. Jesus não nos pediu grandes feitos, né, para agirmos assim grandiosamente. Jesus pediu simplesmente que tivéssemos boa vontade, que tivéssemos bom ânimo. Para quê? Para executar pequenos gestos, para que pudéssemos executar pequenas ações, né? Porque essas pequenas ações, esses pequenos gestos, isso muitas das vezes pode mudar a situação de uma pessoa em necessidade. Então, são várias situações que nós podemos auxiliar nessa área do Cristo, que nós podemos ser úteis. É nos doando quando alguém precisa falar da sua história, falar do seu problema, é consolando, é confortando. São várias situações que nós formos citar numa casa espírita, todo mundo, né, sabe algo que pode ajudar na casa espírita. No livro Jesus no Lar, conta uma historinha, livro Jesus no Lar também, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, que é realmente, né, o Evangelho do Lar, feito na casa de Simão Pedro, onde os apóstolos e seus familiares absorviam todo o ensinamento com Jesus nas suas conversas. Surgia um determinado assunto, uma determinada demanda, e o Cristo, ele ensinava através de uma parábola, através de uma historinha, que Ney Lúcio nos enviou para enriquecer a doutrina espírita. E é o item 26, o valor do serviço, onde falavam justamente sobre trabalho, sobre cooperação, sobre justamente estar pronto para o trabalho, ser capaz para realizar o trabalho, ser digno de realizar um trabalho, todas essas situações. Então, Jesus inicia dizendo que certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Ele conhecia a lei como ninguém, de cada
pingo, cada letra, cada vírgula. Era tão grande a sua estima que fizera credor que as crianças que passavam por ele na rua já se curvavam. Era a sua santidade em pessoa, por todos os seus atributos, né, que ele amealhava com o seu estudo, com suas orações, e assim vai. Então, esse fariseu, assim, impecável. Chegado um determinado momento, aconteceu uma peste numa cidade próxima a Jerusalém. Aí o anjo do Senhor fez o quê? Desceu prestimoso a socorrer todos os necessitados e doentes em nome de Deus. Mas ele necessitava de mãos diligentes, de um homem, através do qual pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Aí o anjo do Senhor lembrou: existe um santo fariseu, conhecido pela corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. O devoto achava-se tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da pandemia. Então, hoje, o anjo ficou assim, decepcionado com todos esses atributos de santidade do fariseu. Era a pessoa ideal para que pudesse ir em busca dos necessitados e correr das pessoas. E o anjo insistiu no chamamento. Contudo, o fariseu não aceitou. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esse fariseu foi chamado, mas não escolheu seguir Jesus. Então, o mensageiro foi em busca de outros, né? Outros amantes da lei, outros estudiosos, outros religiosos, para que pudesse ajudar os necessitados. Então, entretanto, nenhum deles se dispuseram a ir aos sofredores, aos doentes, né? Aquelas pessoas que necessitavam. Ninguém queria arriscar sua própria saúde, né? Arriscar sua própria situação de santidade. E aí, o que ele se fez? Esse anjo do Senhor fez. O que ele fez? Ele pegou, encontrou o antigo criminoso. Ele encontrou o criminoso, mas tinha necessidade. Ele estava naquele momento que ele precisava se regenerar. Então, ele estava no momento. Ele foi chamado e ele escolheu aceitar esse trabalho. E através dos fios invisíveis do pensamento, o velho ladrão sinceramente ouviu, foi chamado e não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta, legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Então, é aquelas oportunidades, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, esse criminoso, ele queria se redimir. Ele não era perfeito, ele não era santo, ele não era um estudioso das leis, ele não era um estudioso das religiões, daquilo tudo, das convenções, mas ele era alguém que estava num momento que queria se melhorar, deixar para trás o seu passado de erro. E ele encarou, ele aceitou o chamamento para que ele pudesse colaborar na obra de Deus. Enterrou cadáveres, improvisou remédio, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, conquistou amizades terrenas e espirituais. E ele foi se surpreendendo que o trabalho que ele realizava, não como vaidade, mas que ele era capaz. Aí Jesus disse: a virtude é sempre grande e venerável,
mas só o amor cobre a multidão dos pecados. O serviço santificado que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Então, nós precisamos ouvir o chamamento de Cristo. Nós precisamos compreender. E muitas das vezes nós temos o quê? Nós temos medo. Medo por nossas imperfeições, por nossa inferioridade, por carregarmos sentimentos ainda agarrados ao passado, por nossas mazelas, pelos nossos erros, porque nós somos espíritos imperfeitos aqui na Terra. Nós não vamos encontrar espírito perfeito. O espírito perfeito está nos mundos celestes. O espírito mais perfeito que nós tivemos na Terra é Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, aquele que nós temos que copiar e aquele que nós temos que seguir. Então, Jesus nos oferece as oportunidades de trabalho, mas nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar disponíveis. É aquela oportunidade que passa à nossa frente do trabalho e nós precisamos agarrar. Mas ainda temos medo. Nós temos medo de assumir compromissos, nós temos medo de assumir trabalhos, temos medo de não dar conta, temos medo de não ser dignos. Mas Jesus faz esse convite, né? E esse convite, ele é acompanhado de um programa intenso. E esse programa inicia com a nossa renovação íntima. Nós não precisamos estar reformados para podermos atuar na seara do Cristo, mas ele nos convida a fazer o quê? A trabalhar, a nos reformando. Ele nos convida a servir, a nos melhorando, olhando no nosso interior, porque muitas das vezes nós realmente conseguimos curar nossas dores, as nossas mazelas, com a ajuda do outro, trabalhando com o outro, servindo o outro. Muitas das vezes esquecemos de nós mesmos para servir o outro. E esquecendo de nós mesmos, nós vamos conectando com essa divindade e nós vamos nos melhorando a cada dia. Então, essa reforma íntima que se inicia muitas das vezes com a mão do trabalho, em doação do outro, ela prossegue realmente na construção do bem. Então, nós não podemos ficar parados no tempo, aguardando para que nós estejamos perfeitos para trabalhar. Então, pensemos, né, se a fala é o trabalho, se a fala é um serviço, se nós somos convidados a esse trabalho, o momento é este, o momento é o presente. Nós não temos que esperar muitas coisas, não temos que esperar ter condições de realizar grandes obras, grandes feitos. Não vamos esperar sermos perfeitos, porque se esperarmos sermos perfeitos, não vamos trabalhar nessa encarnação, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Não vou demorar muito para ter essa condição. Se não seguirmos o Cristo hoje, nós nunca estaremos prontos. Então, temos que fazer o quê? Seguir o Cristo no seu chamamento. Quando que estaremos prontos para a seara do Cristo? Quando? Então, a gente tem que analisar, temos que pensar, temos que refletir. Quando que nós estaremos prontos? Quando? Estaremos prontos hoje. Estaremos prontos sempre. Nós estaremos prontos quando ouvirmos o chamamento. E quando esse chamamento chega? Em todos os momentos da nossa vida. Quando alguém para ao nosso lado, na rua, querendo contar algum problema, quando quer falar das suas aflições,
quando somos convidados, né, a uma tarefa na casa espírita. São várias situações que nós temos que refletir e pensar, porque só cada um de nós sabe quando somos convidados, quando somos chamados, se aceitamos ou não. Então, o momento é esse. Basta o quê? Ter coragem. Basta ter essa coragem de agir, essa coragem de sair da nossa zona de conforto, que muitas das vezes nos aprisiona, e nós precisamos realmente seguir o Cristo. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos colocar a mão no arado e arar. Então, são várias oportunidades que Jesus vai nos convidando para que possamos refletir em nossas vidas, se estamos realmente disponíveis para que possamos realizar o trabalho, para que possamos realizar a tarefa que Jesus nos convida. No livro Jesus e a Atualidade, que é a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem uma mensagem que fala Jesus e a decisão. Decisão, porque muitas das vezes somos chamados, somos convidados para que possamos exercer alguma tarefa, somos convidados a seguir o mestre e nós nos tornamos, né, nos mantemos o quê? Indecisos, porque ele nos convida a todo momento. E foi uma passagem que ele convida o moço, né, para que pudesse segui-lo. E o que esse rapaz fala? Né, que ele precisava enterrar o seu pai. Então, é um momento de escolha. O que ele tinha que priorizar nesse momento? Ele era convidado a seara do Cristo. Mas ele diz, não, Jesus, agora eu não posso, tem outra coisa para fazer. E Jesus sabe o que passa em cada um. Sabe o que passa no íntimo. Então, Joana de Ângeles, ele vem fazendo essa reflexão, que nós somos chamados ao trabalho, e na hora da decisão, o que a gente faz? E quando Jesus fez essa pergunta para ele, que disse que ele deveria segui-lo, porque deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, não para deixar para trás o seu pai, não deixasse para trás sentimentos filiais, mas porque Jesus conhece cada um, e conhecia esse jovem, sabia o que estava no fundo dele. Então, que atrás dessa resposta do jovem tinha uma outra intenção. Então, nós precisamos ter coragem de desistir, coragem realmente de aceitar. Joana de Ângeles diz, o convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando na nossa renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. Em relação a essa decisão do jovem, Jesus era a sua única oportunidade. Jesus penetrou e sabia o motivo real de sua recusa, porém deixou livre para decidir. Ele foi sepultar o progenitor e não voltou. Perdeu a oportunidade, mas ainda agem assim. Então, o medo de assumir compromisso impede, muitas das vezes, de tomar essas decisões. É isso que Joana de Ângeles vem nos convidando a essa reflexão, para que possamos realmente aproveitar as oportunidades. Porque, às vezes, a oportunidade é única, é naquele momento. Mas, por causa do nosso medo, por causa da nossa indecisão, nós não aceitamos a responsabilidade.
a responsabilidade que Jesus nos oferece, deste convite de servir. Mas se Jesus nos convida a esse trabalho, é porque nós estamos prontos. Mas esse medo, essa indecisão, né, essa dúvida nos paralisa e faz com que nós não saiamos deste lugar. Então, precisamos encarar o convite com força, com coragem, para que possamos fazer aquilo que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Joanes continua nos dizendo: olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que se decidas pelo melhor. É duradouro para ti, como ser imortais que é. Então, esse ser que nós somos, né, esse espírito que nós somos, esse espírito imortal, nós temos a necessidade de servir. É lei divina, faz parte das leis naturais essa necessidade de servir. E muitas das vezes nós ficamos dessa indecisão. O momento é esse. Olha que Joana nos fala. O momento é esse. Então, a gente lembra da frase inicial, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O momento é esse, né? Nós estamos passando, né, neste borbulhar desta encarnação, né? Um mundo de provas e expiações que está nesse processo de regeneração para um mundo melhor. Então, o momento é esse. Talvez lá na frente nós não tenhamos as mesmas oportunidades. Então, que possamos agarrar. Joana diz, né, continuando, postergando a decisão, quer dizer, deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje. O momento é este. Quando estão a tomares, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas. A sua situação estará diferente, talvez até complicada. Então, aproveitamos a oportunidade hoje que temos condição de agir. Deixe-te permear pela presença dele. Feliz, segue-o. Qual tal atitude os teus problemas mudarão de aparência? Perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a luz que te aturde. Então, com essas palavras de Joana de Ângeles, que confirma todo o ensinamento que o Mestre veio nos trazer, né? Confirma essa frase do trabalho, do agir, do servir em prol daqueles que necessitam. Então, que possamos realmente aproveitar as oportunidades, porque o trabalho está aí, o trabalho já existe, as tarefas já existem, as frentes de trabalho já existem, então nós temos que fazer o quê? É agir. Nós estamos prontos, nós estamos disponíveis, nós já estamos preparados, nós já fomos convidados. Nós fomos convidados pelo Cristo, o pastor de almas, aquele que vela por cada um de nós, mestre divino. Aquele que vela, aquele que olha, aquele que vibra, aquele que confia nas nossas potencialidades, mesmo nós achando que ainda somos tão inferiores, tão devedores, mas Jesus confia em nós, que possamos então agradecer a Ele as oportunidades do trabalho que nos é ofertado a cada dia e possamos agarrar essas oportunidades e servir como o Mestre serviu, porque Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Que esse exemplo de Jesus cale nos nossos corações e possamos ter coragem, fé,
boa vontade e ânimo para segui-lo. Então, agradecendo esses momentos que passamos aqui reunidos, que possamos agora, neste instante, continuarmos conectados à espiritualidade maior, agradecendo esse momento de paz e de luz, de reflexão que cala no fundo de nosso ser, nos convidando a um trabalho, primeiramente, um trabalho íntimo, de conhecimento, de reflexão, para possamos enviar todos aqueles que necessitam a luz misericordiosa de Jesus. Que nesse instante, então, agradecendo aos mentores espirituais que congregam o movimento espírita, que cada lar que receba essa transmissão possa ser banhado em pura luz, em pura harmonia. Que cada pessoa agora, nesse instante, com seu pensamento, aqueles que necessitam, aos seus enfermos, seus entes queridos que retornaram ao mundo espiritual, a todas as pessoas que necessitam, Senhor Jesus, que a sua luz e a sua paz possa ser presente a todos. Pensemos agora, nesse instante, por todas as pessoas que sofrem, sem um teto, sem um lar, que possam ser reabrigados pelo amor de Jesus e que possam surgir servidores abnegados que possam levar a eles o alimento material e também o alimento espiritual. Até todas as pessoas que nesse instante pensam em tirar suas próprias vidas, que possam sentir a presença de um amigo espiritual, confortando e tirando os pensamentos que levarão ainda mais à dor. Que Jesus possa, neste instante, confortar com seu abraço sublime a todos que necessitam. Que nesse instante, Senhor Jesus, agradecidos por este momento, nos despedimos em paz. Graças a Deus. Boa noite a todos, que assim seja. tanta coisa a se fazer.
os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu.